Glória a Deus. Paz e graça, igreja. Amém. Amém, gente? Amém. Hoje realmente é um dia muito difícil para mim. Está sendo ainda, né? Que o dia não acabou. É um dia que eu estou me agarrando às misericórdias do Senhor. E Deus é tão tremendo que antes de passar por tudo que eu passei hoje, Ele já estava cuidando de mim. Assim como Ele cuida de você, mesmo antes de você entrar numa fornalha, mesmo antes de você entrar numa cova de leões, mesmo antes de você se deparar com o dia mau. Ele já te prepara. Às vezes a gente não percebe, mas quando tudo acontece, você vai refletir nas coisas que aconteceu, você passa a ver que as misericórdias do Senhor, elas são renovadas realmente em nossas vidas, né? Nós sabemos o quanto nós carecemos dessa misericórdia. E hoje pela manhã eu estava na casa da minha mãe ali, eu almocei com ela ali, depois eu saí, recebi um telefonema. E dentro desse telefonema a pessoa falou comigo assim, não vou citar não, a pessoa falou comigo assim, nossa, hoje eu tive um encontro com Deus muito forte, eu não consigo explicar o que aconteceu comigo de manhã. Aí eu fiquei sem entender, né, o que ela estava querendo me falar, mas por que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Acontecendo alguma coisa? Eu não, só queria te falar isso, porque isso tudo, você faz parte disso, então eu tinha que te falar isso. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Confesso para os irmãos que hoje deu vontade de chutar o balde. Hoje deu vontade de fazer o que o ímpio gosta de fazer, né? Tudo que não agrada a Deus. Mas diante disso que eu estou falando para os irmãos, aconteceu que Deus foi me revelando, foi me mostrando que às vezes é necessário a gente passar por certas coisas, porque são as lutas que nos amadurecem e é no momento da fraqueza que você se faz forte. Assim o apóstolo Paulo colocou na sua carta que aquele espinho, aquilo que ele não tinha domínio, aquilo que esbofeteava a cara dele, era aquilo que naqueles momentos aperfeiçoava a força dele. Amém. Aleluia. Então, no momento da luta, no momento das aflições, no momento das tribulações, são momentos da gente agradecer a Deus e não da gente encarar com olhos negativos como se fosse o fim do mundo. Porque é assim que o ser humano encara as lutas, como se fosse o fim do mundo. Às vezes o ser humano olha para a dificuldade, olha para a tentação, olha para a queda, olha para aquilo que foi realmente ruim, fez ela sentir mal, fez ela se entristecer, e ele não consegue ver o lado positivo daquilo. E aí quando essa pessoa me falou hoje de manhã, eu depois entendi o que Deus estava querendo falar comigo. Não desista. Você é um instrumento em minhas mãos. Tem pessoas que vão ser libertas, que vão conhecer a minha vida, que vão conhecer a minha essência através de você. Então não desista. E é isso que o inimigo tenta todos os dias fazer na minha vida, na sua vida, fazer você desistir, fazer você retroceder, fazer você chutar o balde, fazer você largar a igreja, fazer você perder o seu casamento, fazer você largar da sua família, porque os problemas eles estão em todos os ambientes. É na família, é no trabalho, é na igreja. Aonde você estiver vai ter luta, vai ter problema. Mas se você passar a buscar entender o porquê dessas lutas, e nessas lutas você se fortalecer e não você se entregar, não você se render, você vai ver que elas são necessárias. Se não tivesse esses homens de Deus que a Bíblia cita passado por tantas lutas,
nós não teríamos testemunhos para que viesse trazer edificação sobre as nossas vidas. Nós não teríamos palavras para nos guiar e nos direcionar nos momentos de angústia e de aflição que nós vivemos. Todos os homens importantes da Bíblia foram falhos, foram pecadores, foram miseráveis, assim como o apóstolo Paulo, que era um homem tremendamente usado, mas que se titulou como miserável. Um miserável. E entre aqueles que escutavam, que acompanhavam ele, que era dirigido por ele, que era direcionado através da vida dele, ele se titulou o pior. Ele se titulou o pior, o mais vil pecador entre eles. Não só pelo passado, mas por aquilo que ele vivia no dia dele, que ele, por mais que estava em Cristo Jesus, ele confessa que às vezes ele fazia aquilo que ele não queria. E aquilo que ele queria e que ele tinha que fazer, ele não fazia. Havia um conflito, havia guerras, havia batalhas, haviam barreiras no caminho de Paulo. Mas nem por isso ele desistiu. E ele deixa outra coisa clara, que ele prossegue para o alvo. Né? Ele prossegue para o alvo. E é isso que nós devemos buscar. Não desistir, prosseguir para o alvo. E aí eu buscando de Deus uma palavra, quando Deus me deu uma palavra, não foi hoje, mas quando Deus me deu uma palavra para a célula, Ele me fez em Lamentações, que é um livro, né, muito importante, muitas das vezes pouco desfrutado. Mas Lamentações, o próprio nome fala, né? Jeremias, ele foi visto como um profeta chorão, porque ele padecia, ele sofria por ver o povo viver contrário àquilo que era a vontade de Deus. Ele sofria por ver o povo cego, nu, por ver o povo vivendo de uma forma contrária aos propósitos de Deus. Jeremias, ele sentia e se compadecia da dor do próximo. Jeremias era um homem extremamente misericordioso. E ele coloca isso em Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, é uma passagem muito conhecida. E aí eu fui entender por que Deus tinha me dado essa mensagem depois de tudo que eu vivi no dia de hoje. Eu só fui entender agora, depois, né, de ter vivido. Então tem coisas que não adianta você querer entender agora, você querer ter os olhos abertos no momento que Deus está te trazendo uma palavra, uma direção. Mas uma coisa eu te aconselho, guarda essa palavra, porque essa palavra é que vai te sustentar e vai esclarecer o porquê daquilo que você está vivendo, o porquê daquilo que você está atravessando. Às vezes você não consegue compreender, você fica sem norte, você fica, como se diz, perdido. Mas se você tiver a palavra, aquilo é que vai esclarecer para você o que você precisava viver e passar. E Jeremias aqui, ele vai falar no capítulo 3, né, no versículo 20. Lamentações ou Jeremias? Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Ele vai falar assim, todos acharam, hein? Lamentações 3, versículo 20. Vou ler do 19 em diante, amém? Todos acharam? Diz assim, ó. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma.
portanto esperarei nele. Amém? Esse pequeno texto, essa pequena parte desse capítulo, ele falou muito comigo e creio que, né, vai falar com toda a igreja. E o texto começa falando, né, no versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Como eu disse, Jeremias, ele era um profeta que foi considerado um profeta chorão, profeta que rasgava o coração diante de Deus, e que Deus o conhecia aquilo que, né, ele tinha de melhor, que era um coração contrito, um coração que era como se fosse uma manteiga derretida diante do Senhor. Mas isso mexia com o coração de Deus. Acredito que Jeremias, ele foi uma peça fundamental dentro do propósito que Deus tinha para o povo em relação à misericórdia. Porque Jeremias, ele sabia que Deus iria punir o povo pela sua desobediência, e ele sabia também que Deus iria no final ser misericordioso. Ele sabia que Deus, por sua infinita misericórdia, iria dar mais uma chance a este povo. E a gente às vezes esquecemos disso, que Deus tem uma misericórdia que não tem fim. Que a misericórdia dele sobre a minha vida e a sua vida, ela é infinita. Nós falhamos, nós pecamos, nós desagradamos a Deus, nós fazemos tudo aquilo que muitas das vezes não é a vontade de Deus para as nossas vidas, e mesmo assim Ele continua nos amando, Ele continua nos perdoando, Ele continua de braços abertos para a nossa confissão, para o nosso coração contrito. Ele continua de braços abertos esperando o seu abraço, o seu se achegar a Ele. E quando a palavra fala para a gente, né, quando Jeremias fala, lembra-te de mim do meu pranto, do absinto e do fel, é porque Jeremias, assim como eu e você, vivia dias terríveis, dias difíceis de suportar. Tem pessoas que não conseguiriam viver um terço do que Jeremias viveu. Talvez não conseguiria viver um terço do que você vive. Mas o que o Senhor está falando para mim e para você hoje é que Ele tem contemplado a sua luta, Ele tem contemplado a sua luta, Ele tem contemplado a sua luta, Ele tem contemplado o seu esforço, Ele tem contemplado o seu esforço, Ele tem contemplado o seu esforço. Ele conhece as tuas obras, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece o teu coração. Talvez ninguém aqui conheça o seu coração, mas Deus conhece. E é por isso que você está aqui essa noite. Não é porque você é bom, não é porque você é forte, não é porque você escolheu estar aqui, é porque as misericórdias deles foram renovadas sobre a sua vida. Ninguém serve ao Senhor se as misericórdias do Senhor não estiverem sobre a vida dele. Ninguém tem capacidade para estar e permanecer na presença do Senhor sem as misericórdias do Senhor estar sobre a vida dele. Nós carecemos da misericórdia dele todos os dias, em todos os momentos. E a gente, quando entende isso, e é essa dependência dessas misericórdias, é que nos levanta e nos sustenta diante da presença dele. E Jeremias aqui, ele fala, minha alma certamente se lembrará e se abate dentro de mim. Porque Jeremias, por mais que ele falhasse, ele pecasse, ele fizesse algo que desagradasse a Deus, ele sempre lembrava que Deus era misericordioso, que Deus estava com ele, que Deus não iria abandonar ele pela fraqueza dele, pela falha dele, pelo tropeço dele, pela ignorância dele ou pela desobediência dele. Mas isso machucava Jeremias. Tanto o que ele fazia, quanto o que a nação fazia, o que aquele povo de Israel fazia. Ele sofria não só pelos pecados dele, mas também pelos pecados de todo aquele povo. Mas Deus sempre se revelava a ele mostrando a sua misericórdia. E aí ele começa a relatar essa misericórdia. Disso me recordarei no meu coração, por isso
tenho esperança. A esperança dele não estava na melhora dele, ou no conserto dele, ou na conversão, ou o que seja. Não, a esperança dele estava na misericórdia do Senhor. Porque ele sabia o quanto o homem é sujo, é falho, é pecador, é miserável, é tolo, é ignorante. E aí ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se fosse por merecimento, se fosse por obras nossas, nós não estaríamos aqui. Amém. Eu digo por mim, se fosse pelo que eu já fiz, pelo que eu sou, eu não seria hoje o pregador dessa noite. É as misericórdias dele. Amém. Eu não teria condição, porque ele fez de tudo para mim existir nesse culto, para me ligar no pastor e falar, pastor, você me perdoa, mas não dá. Do jeito que eu estou, não vou conseguir nem pregar. Fez de tudo para isso. O inimigo fez de tudo. O dia mal fez de tudo para mim desistir. Deu vontade de pegar aqueles caldeirão da sopa lá naquela lagoa lá e jogar tudo lá dentro. Deu vontade de fazer coisas terríveis, irmãos, na minha vida hoje. Só Deus sabe. Mas as misericórdias dele me fez vencer. Deus. Aleluia. As misericórdias dele me fez passar por cima de tudo. Obrigada, Senhor. As misericórdias do Senhor me fez enfrentar coisas que aos meus olhos eu não conseguiria enfrentar. Amém. As misericórdias do Senhor. Então essas misericórdias é que vão te fazer vencedor no seu dia. Essas misericórdias é que Paulo falava que fazia dele um homem forte. E renovava e aperfeiçoava ele nos momentos de fraqueza dele. Quando eu cheguei ali naquela sopa hoje ali, eu vi aquele mundo de gente ali, tinha muita gente lá hoje, tinha vários trabalhos lá, estava tendo um banho social lá também, tinha até televisão lá, tinha muitas coisas lá hoje, estava lotado. E na hora que eu bati hoje, eu falei, nossa, não vai dar tempo, né? Porque hoje a gente acabou atrasando, eu falei, não vai dar tempo de eu ir na cela, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí foi uma correria, aquele trem ali, aí Deus foi enviando, a gente, ali naquele local, a gente nunca entregou a sopa tão rápido, igual estava hoje, lotado de gente, mas lotado de doações ali também. E eu achei, não, vai agarrar, não vou conseguir ir lá pregar, já tinha até pré-avisado o pastor, falei, pastor, não sei como é que vai ser, eu vou fazer de tudo para dar certo, mas aí correu tudo certo, sabe? E aí eu vi o quanto Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente aflige, a gente perde a cabeça e a gente faz o que não deve fazer, porque nós não olhamos para a misericórdia do Senhor. Nós não olhamos para o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Nós olhamos para o momento. Nós fazemos igual o Pedro, nós olhamos para a tempestade ali, nós olhamos para o vento forte. E aí nós acabamos deixando de andar sobre as águas e nós acabamos afundando na nossa pequena fé, na nossa pequena sabedoria, na nossa falta de conhecimento. Porque o povo perece porque lhe falta conhecimento, o povo erra porque não conhece as Escrituras e o poder que há nelas, o povo erra por ignorância. Não porque Deus queria que nós errássemos, mas porque o ser humano, ele é falho. Ele é triste, ele é falho. Então, aquele momento ali, quando a gente entregou, eu falei, perguntei ao meu irmão quanto era, eu falei, 7h20, eu falei, meu Deus, para que eu estava preocupando? Para que eu estava naquela ansiedade, naquele medo, naquela aflição? E aí a gente começa a refletir que Deus, ele está no controle das nossas vidas. A luta vai vir, meu irmão? Vai. Mas Ele não quer que você desista do teu propósito, do seu chamado. Vai ter momentos que vai dar vontade de chutar o balde mesmo e falar, para mim basta. Eu não tenho sangue de barata. Vai ter momento que vai dar vontade de fazer isso. Seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja na igreja. Vai ter momento que você vai se deparar com um gigante mesmo. Que vai trazer medo e vai te mexer com as suas estruturas. Mas é o momento de você olhar para as misericórdias do Senhor.
É o momento de você lembrar do que Deus já fez por você, do que Deus já fez pelas pessoas que convivem, que conviveram com você. É momento de você lembrar do amor de Deus por você. Amém. Entregue naquela cruz. É momento de você refletir, não no momento que está diante de você, mas naquilo que Deus ele representa, Aleluia. tanto para você quanto para a humanidade. Então seja forte, seja corajoso, como ele disse, com os seus escolhidos. Ser forte e corajoso, Josué. Tem muita luta aí, Josué. Mas levanta, levanta. E é isso que Deus quer que nós façamos diante da luta. Não esmorecer, mas levantar a cabeça. Porque muitas das vezes nós realmente abaixamos a cabeça. Nós deixamos aquilo nos vencer e nos escravizar. Mas se nós levantarmos a cabeça e, como o pastor disse, olharmos para o alto, olharmos para o monte, aonde vem o nosso socorro, nós vamos passar esse dia, vamos glorificar a Deus através desse dia. Ele vai ser glorificado em nossas vidas. Porque ele foi glorificado na vida desses que estão na palavra, foi nos dias de luta, foi nos dias maus. Ele foi muito glorificado. E ele vai ser glorificado através da minha e da sua vida. Se você lembrar dessa palavra, se você guardar essa palavra, se você não retroceder. E aí ele fala dessa forma que eu acho maravilhoso. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não é como nós que temos um limite. Nós temos um limite para amar, nós temos um limite para perdoar, nós temos um limite para ser bom. Chega no limite, nós não queremos mais ser bom. Chega no limite, nós não queremos mais perdoar. Chega no limite, nós não queremos mais fazer. Nós criamos isso, um impedimento, uma barreira, nós mesmos, porque nós somos limitados. Mas o Senhor, ele é ilimitado. Amém. A bondade, o amor, a misericórdia dele não tem fim. Não tem fim. Deus não muda como nós mudamos. Nós mudamos por muito pouco. Por muito pouco nós perdemos a paz. Por muito pouco nós mudamos da água para o vinho. Às vezes não precisa muito para mudar o nosso humor, para mudar a nossa alegria, para mudar a nossa fidelidade. Às vezes basta um pouquinho e nós mudamos. Mas a palavra diz assim, ó, aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Você sabe por que eu e você estamos caminhando na presença de Deus? Não porque nós temos essa capacidade, mas é porque o amor dele é infinito, porque a graça dele sobre as nossas vidas é infinita, porque as misericórdias dele sobre as nossas vidas têm sido renovadas a cada manhã. É por isso que nós conseguimos servir, porque de nós mesmos nós nada temos de bom para oferecer ao Senhor. A palavra fala que o melhor que nós possamos oferecer a Ele é um trapo de imundícia. O melhor que nós tivermos, que nós prepararmos para Ele, ainda vai ser um trapo de imundícia. Então a palavra ela é muito forte, ela é muito viva, e é ela que nos mostra o quanto nós temos que nos colocar como realmente insignificante diante do Senhor e viver pela dependência e misericórdia dele. Amém. A palavra de Deus fala também que ele não muda. Que ele não muda. Que ele não tem nem sombra de variação. Está lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. Se quiser, precisa de abrir não, você. Breve aqui. Aí diz assim, ó, Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 17: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra
de variação. Nós deixamos de fazer aquilo que nós precisamos fazer, porque nós variamos. Nós oscilamos muitas das vezes na fé. Basta nós sermos contrariados, basta nós sermos decepcionados, basta a gente passar por alguma situação que nos incomode e nós mudamos assim, ó, do nada. Olha como que Pedro é um exemplo disso. Pedro, uma noite anterior, virou para Jesus e falou: eu vou com você para a cruz, eu morro pelo Senhor. E o Senhor falou: Pedro, você não sabe o que você está falando. Antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cantar, você vai me negar, Pedro. Nem nós mesmos não nos conhecemos, igreja. Nem nós mesmos nós nos conhecemos. Mas o Senhor nos conhece. E é por isso que você foi escolhido para estar aqui hoje. Para ser preparado para dias difíceis. Para ser preparado para a fornalha. Preparado para a cova. Mas lembre, a cova, a fornalha é bênção na sua vida. Não é maldição. É bênção na sua vida. Você está sendo preparado. Não estou aqui te amedrontando, mas eu estou te mostrando aonde está a bênção. A bênção não está numa vida de plena paz e santo gozo, não, igreja. Porque se não fosse isso, se não fosse da forma que Deus está revelando para você, não precisava Jesus estar naquela cruz de pendurado para que eu e você tivesse a salvação. Para que eu e você tivesse a remissão dos nossos pecados. Foi na dor que nós encontramos a maior bênção em nossas vidas. Foi no sacrifício. Foi na maior dor vivida por um homem na face da terra que eu e você tivemos a condição de viver eternamente, de ser livre da condenação. Então não chore. No momento da dor, se alegra. É um contraste muito grande isso. Porque a humanidade nunca vai entender isso se ela não estiver vivendo no Espírito. Como Paulo disse, eu me alegro nas angústias, eu me alegro nas tribulações. Como assim? É porque ele entendeu o mistério, é porque ali é que estava a bênção. Era na cova que ele entendeu que estava a bênção. Era dentro da fornalha. Ele entendeu que era lá que o Senhor passeava com aqueles homens. Então ele se alegrava. Por isso também o Evangelho fala que bem-aventurado é quando nós somos perseguidos, injuriados, atribulados. Bem-aventurado, ou seja, nós estamos sendo abençoados, felizes. Nesses momentos difíceis. Mas nós, com a nossa pequena visão espiritual, nós achamos que nós estamos sendo abençoados, é no dia de alegria, no dia de festa, é no dia que tudo está dando certo. Não. As coisas de Deus, elas é muito profunda. É no dia da luta, sim. Porque foi no dia da luta, da maior luta, que eu e você tivemos a oportunidade de ter uma nova história, ter uma nova vida, de ser livre da condenação eterna, de ter acesso ao Pai. E aí o texto vai continuar falando para a gente lá em Lamentações, vai continuar falando para a gente lá: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Jeremias expressa que todos os dias o Senhor vai ali e derrama sobre a sua e a minha vida uma porção, um renovo. Aí você pode pensar assim: poxa, mas hoje Deus esqueceu de renovar as misericórdias sobre a minha vida, porque o dia está tão difícil.
tudo está dando errado, cadê as misericórdias do Senhor? Aí você vai ver e você vai refletir quantas vezes você venceu, quantas vezes o Senhor te provou a fidelidade dele, o amor dele, te fazendo vencedor. Amém. E no final do dia você vai vencer aquele dia mal e vai falar, mais um dia o Senhor me fez vencer. Mais um dia realmente as misericórdias dele foram renovadas sobre a minha vida. Mais uma manhã. Eu achei que o Senhor tinha esquecido de mim. Hoje, conversando com a minha mãe ali, minha mãe falou comigo assim, nossa, toda vez que eu estou mal, que eu estou para baixo, que eu estou ruim ali, o pastor me liga. Parece que é uma coisa assim, eu não entendo. Falei, mãe, pergunta se eu não falei isso para ela. Falei, mãe, isso chama cuidado de Deus. Amém. O pastor só é um instrumento, mas é o cuidado de Deus. Amém. Essa palavra que você está recebendo hoje, meu irmão, é cuidado de Deus. É cuidado de Deus. Toma posse. E para finalizar, ele vai falar assim, minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele fecha essa palavra, essa mensagem para mim e para você falando, confia, confia, espera no Senhor, não desista, tenha fé, não retroceda. Gigantes vão vir, mas vão cair por terra. E o gigante não vai cair pela sua força, pela sua sabedoria, mas pelas misericórdias do Senhor que estão sobre a minha e a sua vida. Basta uma pedrinha para derrubar um Golias. Glória a Deus. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor estava sobre aquele povo, sobre a vida daquele pequeno Davi, que aos olhos humanos e aos olhos carnais jamais venceria aquele grande obstáculo, aquele grande homem. Mas havia ali uma confiança. Davi esperava em Deus que aquele gigante cairia por terra. E assim foi. Então espere em Deus, que Deus vai te renovar e que Deus vai te fazer andar em lugares altos e vai te fazer ser luz, como eu disse hoje no pequeno vídeo que eu fiz, ser o sal aonde quer que você esteja. Não olhe para a sua fraqueza, não olhe para a sua falta de capacidade, não olhe para você, mas olhe sempre para Deus, porque assim você vai romper em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.